O IBGE divulgou hoje o PIB de 2024. No último ano, a economia brasileira cresceu 3,4%. Este crescimento veio levemente abaixo da expectativa do mercado e do Ministério da Fazenda, que previam alta de 3,5%. Quem chega aqui ao estúdio mais uma vez é Thaís Herédia para a gente destrinchar os números. Quais são? Porque toda a divulgação do PIB tem as boas notícias e os estados de atenção, aqueles alertas, o que já está se antecipando de tendência para frente, porque o último trimestre já foi de retração, né? Foi de retração. O último trimestre teve um crescimento de 0,2%, com o destaque para o consumo das famílias. O consumo das famílias saiu de um crescimento de mais de 1% no terceiro tri, ou seja, um período anterior, para uma queda de 1% nos últimos 3 meses do ano. Isso é um tombo forte do consumo das famílias e explica um pouco o mau humor das pessoas com a economia, mesmo com a economia com um PIB desse tamanho, com o desemprego lá embaixo, com a renda em alta. E fim de ano, que é uma época que as pessoas querem consumir mais, né? Seja exato. Por Black Friday agora, em novembro, que se tornou uma questão, mas principalmente pelo Natal. Exatamente. E aqui nós estamos falando de serviços, de comércio, que tiveram, o serviço, por exemplo, teve um desempenho ali quase perto da estabilidade, 0,2, 0,3 de crescimento, vindo também de um crescimento bem mais forte. Então, realmente, a desaceleração da economia no último trimestre, ela foi mais forte. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui para o que aconteceu no ano. Eu sempre brinco assim, né? O PIB, ele é calculado, de um lado, a oferta, que eu digo, quem produz, e do outro a demanda, ou seja, quem consome, né? Então, assim, do lado da oferta, o agronegócio, uma queda de 3,2%, aqui já era esperado. Por causa da safra, né? A safra foi muito bem, mas ela foi menor. Ah, tá. E a base de comparação estava, assim, muito uma barra altíssima, né? Ano passado o agro cresceu mais de 16%. Então, realmente foi um ano mais difícil. Agora, em 2025, vai virar. Serviços, um crescimento de 3,7%, tá vendo? Acima do PIB total. E a indústria, 3,3%, com uma boa recuperação da indústria da transformação. Que geralmente, é uma boa notícia, né? Exato. Aqui é crédito, aqui é venda mesmo para o consumidor brasileiro. Geralmente a indústria extrativa ajuda bastante, não foi o caso desse ano, foi a indústria da transformação que acabou liderando esse processo. Vamos dar uma olhada, então, em quem consumiu. Chamei a atenção... Não, peraí. Volta lá. Ainda estamos na primeira tela. Ainda estamos, isso. Obrigada. Eu acabei de dizer do tombo que aconteceu no consumo das famílias no final do ano passado. Só nos últimos 3 meses. Mas ainda assim, olha, o PIB cresceu 3,4%, está lá o numerão lá em cima. E o consumo das famílias cresceu quase 5%. Então, aqui está explicado muito do processo inflacionário. Aqui está óbvio que nós temos uma economia crescendo acima da sua capacidade, porque o consumo das famílias, que respondeu por 80% desse resultado, ele é muito acima do crescimento da economia como um todo, né? Então, esse é um dado que chama a atenção e é daqui também que a gente tira a visão sobre o impulso fiscal, o impulso do gasto, que eu já vou falar. Os gastos do governo, 1,9%, menor, praticamente a metade do que foi no ano passado. Aqui não tem previdência, aqui não tem benefício social, então aqui não tem impacto, por exemplo, da alta do salário mínimo real. No consumo das famílias, sim. Investimentos, aqui foi uma boa surpresa, porque quando esse investimento aqui cresce, é na capacidade de produção do Brasil. A taxa de investimento... depois, nos outros Exatamente. anos. A taxa de investimento saiu de 16,4% para 17%, o que é uma boa notícia, mas estamos léguas de distância, primeiro da média, por exemplo, da América Latina ou dos países emergentes, que estão acima de 22%. E, segundo, da necessidade que o Brasil tem de melhorar a nossa capacidade de produção para crescer de forma sustentável e não como a gente está vendo aqui. Aqui é outro fenômeno que mostra como a gente está crescendo acima da capacidade, Yuri. A importação cresce quase 15% e a exportação cresce pouco mais de 2%. Bem rapidinho, Thaís, esse crescimento tão alto da importação tem a ver com câmbio também ou não? Não, aqui, no final do ano a importação foi menor. Aqui tem efeitos importantes de bens de capital, de plataforma da Petrobras e tal, mas assim, pelo menos metade da importação foi de consumo, né? Então aqui é
a demanda da economia brasileira transbordando literalmente para o consumo externo, porque a oferta da economia brasileira não deu conta de atender. E agora, Yuri, aqui são os números totais, né? Eu quero chamar a atenção para trazer a leitura, pode mudar de arte, para a gente fazer a leitura, assim, como é que a gente consegue enxergar o tal do crescimento do gasto público, impulsionando o crescimento e gerando inflação. Olha o que aconteceu em 2023. O PIB foi de 3,2%, o consumo das famílias praticamente igual e o consumo do governo quase 4%. Então, você repara que lá em 2023 estava tudo mais ou menos pau a pau, né? Tudo, e ainda assim o consumo do governo bem maior. Aqui é PEC da transição. Sim, que foi aprovado no fim de com 2022 dinheiro da PEC e o dinheiro da transição. saiu em 2023 dos cofres do governo. Olha o que aconteceu em 2024, o consumo das famílias, o consumo do governo e o PIB. A gente acabou de mostrar esses dados, mas só para fazer essa comparação, né? Então, aqui a gente consegue enxergar o impulso fiscal, aumentando a disponibilidade de renda dos brasileiros para um consumo muito mais forte do que a economia consegue promover. E seguindo aqui a tônica da nossa professora de macroeconomia 1, Thaís Herédia, não só uma analista, porque ali aquela tela de oferta e demanda, para quem está estudando economia, é a essência de entender como é que se calcula o crescimento de um país. E aqui fica muito nítido isso, né? O quanto esta base aqui de consumo do governo subiu acima do normal, agora não cresce tanto, mas está em desequilíbrio e é isso mas que dá lembrando os ruídos, que né? o consumo do governo, como não tem previdência, não tem assistência social, não capta o efeito do aumento real do salário mínimo, que é uma das preocupações que provoca muito esse efeito inflacionário na economia. Talvez seja o maior fator de pressão nos gastos públicos E rapidamente, Yuri, só para falar de 2025, o que vai acontecer em 2025 vai ser uma inversão dessa lógica, né? Em 2025, quem vai crescer mais são aqueles fatores que não respondem a aumento dos juros, por exemplo, ou uma redução dos gastos, que é especialmente consumo das famílias, indústria, varejo, e vai crescer. O agro vai crescer bastante, porque a safra vem aí, vem forte, extrativa mineral volta a crescer, petróleo tem plataforma nova operando, também vai crescer, isso não depende, não é influenciado, por exemplo, por taxa de juros, mas investimento e consumo são dois fatores que o final do ano já mostrou que vão responder com uma desaceleração mais forte em função do aumento dos juros. Sem dúvida alguma. Thaís Herédia, que prazer mais uma vez te ter conosco aqui. Fernando Nakagawa está gritando para liberar a Thaís Herédia, que ela precisa ir lá para o CNN Money, porque tem muita notícia para tratar por lá também. Muito obrigado, querida. Obrigada. Bom trabalho. Boa tarde a todos.